E aí, minha gente? Tudo belezinha com vocês? Todo mundo de boa? Todo mundo no Manais? Como é que vocês estão? Bom, depois de muito tempo, né, sem gravar nada pro canal, sem fazer um videozinho, sem fazer nem um storyzinho, nem nadazinho que quer, finalmente eu trouxe um vídeo novo. E agora eu queria conversar com vocês sobre luz e sombra. Lógico que essa ilustração aí eu cheguei a gravar ela inteira, né, o processo de desenho, mas esse a gente vai deixar para um outro vídeo. Beleza? Mas vamos falar sobre cor, especificamente sobre a colocação de luz e sombra e como contar uma boa história com elas. Demorou? Bora! Quando eu montei essa ilustração, eu queria passar um pouquinho da sensação, o sentimento de nostalgia, né? Dos brinquedos que a gente via na infância, principalmente a galera que viveu entre os anos 90, 2000 ali. Muita dessas coisas estava muito presente, né, nas nossas casas, nas nossas vidas aí. Então eu queria passar um pouquinho disso. Mas quando a primeira coisinha que eu fiz dessa ilustração foi aquele personagemzinho ali dentro do tênis. E eu queria passar uma sensação de aventura, alguma coisa que remetesse à aventura, né? Por isso eu peguei e transformei o tênis ali numa máquina, tipo uma máquina de guerra, né? Tipo uma coisa muito louca. E aí, por conta disso, eu acabei preenchendo com mais coisas. Vocês vão ver depois no processo de ilustração o quanto essa ilustração se modificou ao longo da construção dela. E aí, na hora de fazer a cor, eu queria passar mais esse sentimento de aventura. Como eu já tinha bastante elementos que remetiam, né, à nostalgia, eu precisava de alguma coisa que falasse necessariamente desse momento de aventura. Então eu falei, bom, eu quero passar um pouquinho essa sensação de aventura com descoberta, né? Que eu penso em aventura, o que eu penso? Descoberta. Se eu penso em descoberta, eu penso em um caminho novo se abrindo, né? Alguma coisa nova que se abre. Por isso eu optei por fazer uma cena mais escura, né? Dentro de um quarto ali escuro. E vocês vão ver que ali tá tudo meio azulado, meio roxo. Eu não deixei escuro só pro cinza, porque eu penso que tá vindo alguma luz de fora, tipo como se estivesse vindo da janela, uma luz da lua, alguma coisa assim, que deixa tudo um pouquinho mais azulado. Mas eu também não deixei só azul, porque a gente vai ter uma luz quente entrando, né? Que é essa porta que se abre, essa descoberta aí que vai acontecer. Então, por isso eu trabalhei nesse meio tom, meio roxo, entre o azul e o vermelho ali, para não ficar nem tão frio e nem tão quente. Vocês vão ver que eu trabalho muito com a ferramenta de laço não, com a ferramenta de caneta, com a laço também. A laço é uma ferramenta que eu gosto bastante porque ela te dá bastante liberdade, você não fica se prendendo tanto a detalhezinho, uma coisinha pequenininha. Você passa o laço, o que pegou, o que não pegou, você preenche mais um pouco e já era. E fui demarcando ali as sombras. Essa é uma coisa que acho que é muito importante de se atentar, assim, porque por mais que a cena esteja numa área escura, se tem uma coisa clara, ela vai estar emitindo mais sombras num lugar do que em outras. Então vocês viram que em muitos pontos ali eu fiz sombras um pouco mais marcadas, um pouco mais escuras. Dependendo da distância dos objetos sobre os outros, eu colocava a sombra mais marcada, né? Ou seja, quando o objeto estava mais próximo de outro, eu deixava a sombra mais marcadinha, a borda dela, e quanto mais distante ela estava dos outros objetos, eu deixava a sombra mais esfumaçada. Por quê? Porque tem essa dispersão da luz, então, consequentemente, a sombra dispersa do mesmo tamanho. E da mesma forma, eu pensei quando eu fui fazer a luz. Só que nesse caso, como tem essa porta se abrindo, esse portal, esse novo caminho se abrindo para a nossa aventureira, eu decidi fazer as sombras bem marcadas. Então, tipo, é uma luz focal, né? Se eu tenho um objeto que tem uma luz passando, tem dois objetos bloqueando, isso aqui ele forma uma quina, né? Então a gente vai ver a luz com muitas quinas e aí todos os objetos, as outras coisas vão estar emitindo a sombra com quinas também, né? Não tem tanta dispersão de luz. Quando vai ter a dispersão de luz, que é justamente da luz rebatida, aí sim a gente faz uma sombra um pouco mais suave, porque não é uma luz focal, né? Não é uma luz direcional. O que acontece é que a luz está espalhando, né? A luz bate no objeto e aí espalha essa luz para todos os lados. E aí vocês vão ver mais para frente nessa ilustração aí que quando eu vou esquentar as coisas ao redor, quando eu vou fazer essa luz rebatida ao redor, aí essa luz ela fica mais um pouco mais soft, um pouco mais suave, sem tanta marcação de quina.
Então é bem importante a gente pensar na forma como a luz se comporta, né? De acordo com a distância da luz, de acordo com a fonte dessa luz, de onde está vindo essa luz, é do sol, é do céu, é o rebatimento de uma luz em outro objeto, enfim, de onde vem essa luz, para eu saber como essa luz vai se comportar e, consequentemente, como as sombras vão se comportar na minha ilustração, né? Para que você possa desenhar aí as suas luzes e sombras. E também saber, outra coisa que é muito importante é você entender, por isso que eu falo sobre a importância de ver referências, principalmente sobre material, ver referências de material, porque quando você vai fazer luz e sombra no material, você tem que saber como que a luz se comporta no material X ou no material Y, né? Se a gente tem uma sombra batendo num tapete, esse tapete ele vai refletir muito menos luz do que, por exemplo, um chão molhado, né? Porque o chão molhado tem uma superfície extremamente mais lisa, então a luz bate e vai e volta. Quando a gente tem uma superfície rugosa, um tapete, enfim, qualquer coisa que tenha mais rugosidade, ele segura um pouco mais de luz, ele não vai refletir tanto, ele absorve mais luz. Então, procurem ver sempre referências de materiais na hora de vocês comporem aí as luzes e sombras das suas ilustrações, né? Pra gente deixar um pouquinho mais parecido aí com a realidade. Por mais que a gente abstraia coisa pra caramba, a gente, né, brinque com formas totalmente irrealistas aí, né? Ou seja, que a gente abstraia mesmo as coisas, é legal a gente se aproximar de uma coisa que seja coerente. Tem que ficar coerente dentro do universo ali que a gente criou, sabe? Ou seja, tem que fazer sentido dentro daquele universo. Se o meu universo é tudo de marshmallow, então eu vou estudar como que a luz se comporta no marshmallow e eu já sei que tudo vai se comportar daquele jeito. Mas as coisas têm que ficar coerentes dentro do universo. Ali o que eu falei, ó, rapidinho, só esse adendo, o que eu falei sobre a luz se dispersando ao redor, né? A luz que bate no objeto e ela reflete para os lados. Tá vendo como daí a luz fica mais suave? A gente consegue ter essa sensação de como a luz se comporta de uma forma um pouco mais realista, por mais que o desenho seja totalmente cartoonizado. Mas veja só, olha como a luz bate no chão e está refletindo para os lados, né, na madeira, como essa luz está refletindo no brinquedo lá atrás, como a luz está refletindo no tênis lá atrás, né? Observem que é uma luz que vem de baixo para cima. Vocês estão vendo? Que é justamente porque a luz bate no chão e reflete para cima, né? Não é uma luz que está vindo de cima, é uma luz que está vindo de baixo. Lógico que com uma intensidade menor, porque ela é um reflexo de alguma outra coisa, certo? Se o chão tivesse molhado, essa luz ia refletir muito mais e aí o reflexo, né, a luz ia vir com muito mais intensidade de baixo para cima nos objetos. Como é madeira, a luz vai com uma intensidade um pouquinho menor e o chão tem uma cor quente, essa luz vai se refletindo de uma forma mais quente. Mas vejam só, estou marcando todos os objetos, ó, com essa passagem da luz quente. Ela é muito sutil em algumas partes, em outras ela é um pouco mais marcada, e da mesma forma eu estou colocando ali, ó, agora uma perspectivinha atmosférica, ou seja, eu estou colorindo o ar que tem entre o primeiro plano e os planos subsequentes, né, que é dos tênis, da cama, do guarda-roupa. Da camada da cama para as camadas da frente, eu colori o ar com azul, que é justamente para a gente ter essa impressão de ter essa luz vindo da janela, uma luz noturna, da lua, alguma coisa assim. E nesse primeiro plano, como a gente tem essa intervenção, né, essa influência da luz quente entrando, o ar já está colorido com uma luz um pouco mais quente. Isso ajuda a gente a ter uma separação de camadas muito mais nítida, muito mais clara, e fica muito gostoso de ver também. E depois de um tratamentinho de imagem, né? Mesma coisa que a gente estivesse tratando uma fotografia, a gente pode fazer a mesma coisa na nossa ilustração para atingir o melhor resultado possível. Enfim, esse é o resultado da ilustração. Pretendo fazer umas novas versões aí, uma versão mais clara, uma versão de dia, enfim, contar outras histórias com a mesma ilustração, mas usando luzes e sombras diferentes. Mas eu espero que tenha dado para entender alguma coisinha, absorver alguma coisa, alguma informação diferente. E se você aprendeu alguma coisa, absorveu alguma coisa que você não sabia com esse vídeo, passa para o amiguinho que você acha que vai gostar também, que você acha que vai ajudar ele também, manda para ele esse vídeo.
falar para ele dar uma olhadinha, ver o que ele acha. Às vezes a nossa dúvida pode ser a dúvida de outro e eu acho que devagarinho todo mundo vai se ajudando. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem me aturado até aqui. E bora encher esse mundão de arte. Quero ver todo mundo fazendo luzes e sombras lindas. Demorou? É nóis.